Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Daniel Brownie Oficial. Tô falando um pouquinho mais baixo que o normal, tô gravando aqui da madrugada de segunda para terça, esse vídeo vai ao ar na terça de manhã. É o vídeo que vocês pediram, com todos os assuntos que vocês me pediram lá no Instagram, Brownie Fogo. Vou pedir aquela moral, os 50 primeiros que me seguirem, eu vou seguir de volta lá no Insta. E é o seguinte, gente, vou pedir aqui para você que chegou aqui pela primeira vez, cara, se inscrever no canal, ativar as notificações, né, para você não perder absolutamente nada que a gente for falar aqui. São 2 vídeos, pelo menos, aqui, todos os dias falando sobre Botafogo. E também comente aqui o seu nome e a cidade onde você está falando, que eu vou te mandar um salve, como eu vou mandar para esses 3 parceiros aqui. Para o Caconde, de São Paulo, o William Brandão, do centro do Rio de Janeiro, aqui na capital mesmo, e também para o Breno, de Ribeirão Vermelho. Então, cara, quer aquele salve, só se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e sempre comentar aqui direto nos vídeos, valeu? Vamos lá, pessoal, antes de começar com o tema principal do vídeo, né, já estou até com o computador aqui na mão, eu quero falar mais um pouco em relação ao que está acontecendo, né? Vou até ler um pouco da nota oficial que o Botafogo divulgou em relação ao departamento de futebol do Botafogo, pelo menos até o fim do estadual de 2020, e a minha opinião sobre essa decisão. Vamos lá, gente. O Botafogo postou por volta das 7 da noite nota oficial. Confira as primeiras definições do Comitê de Transição do Futebol. Vamos lá. Em processo de transição para o modelo de clube-empresa, o Botafogo de Futebol e Regatas comunica a criação de um comitê executivo de futebol. Vamos dizer, um comitê, digamos, provisório nesse período de transição, né, desse início do ano, né, desse campeonato estadual, desses primeiros jogos aí da Copa do Brasil, quero falar muito sobre isso, né, cuja atribuição será definir o planejamento para o ano de 2020 e gerir o departamento de futebol até a concretização da SA. Número 1. O presidente Nelson Mufarrege e o vice-presidente Carlos Eduardo Pereira integram o comitê de futebol, assim como Carlos Augusto Montenegro, Cláudio Gude, Manuel Renha, que era até pouco tempo o diretor da base, e o Ricardo Rotenberg. O comitê irá liderar as decisões do departamento de futebol. Todas as contratações, dispensas e principais demandas serão definidas exclusivamente pelo Comitê de Futebol. Ou seja, a gente tem uma mudança aí no planejamento, né? Claro que você tem aí os reforços, as contratações, quem fica, quem vai embora, muito na conta, por exemplo, de um Valentim, de um Anderson Barros, mas não é o Anderson Barros que vai fazer a montagem. O Anderson Barros não vai ser mais o imperador, digamos assim, dessa montagem do elenco, né? Então, pelo menos é uma coisa que a gente pode ficar um pouco atento, que pode acabar um pouco dessa farra aí, né? A gente vai ver aí uma montagem do elenco com muitas participações de outros integrantes da diretoria do Botafogo e, obviamente, que esperam, né, que eles sejam aconselhados por pessoas profissionais para isso. Número 2, vamos lá. Presididos por Mufarrege, os componentes do Comitê do Futebol se reuniram na tarde desta segunda-feira, dia 9 de dezembro, né? A gente teve essa nota aí no dia 9, na segunda-feira, e definiram que o gerente de futebol Anderson Barros e o técnico Alberto Valentim continuarão cumprindo seus contratos, pelo menos até o fim do campeonato estadual de 2020. Qual é a minha opinião sobre isso, rapaziada? Eu acho que aí é um erro, né? A gente tenta entender, né, você manter esses caras pela falta de grana, pelo momento delicado da transição. São 2 caras que já estão trabalhando ali, mas sinceramente, cara, isso não é planejamento. Isso não é planejamento em lugar nenhum. Em lugar nenhum você planeja um ano, uma temporada, você planeja ela dividida em 2, né? Não existe isso, tá, gente? É uma unanimidade, tá chegando um SA, mas sinceramente isso daí não é profissionalismo. Não é profissionalismo, né? Isso daí pode ser uma transição para um profissionalismo, mas isso não tá legal, né? Você com uma nota oficial dessa, né, além de você não comunicar exatamente da forma que você realmente não está fazendo um elo de comunicação com o que a torcida do Botafogo pretende ter, né, que é uma confiança de que isso realmente vai dar certo, você, qual vai ser realmente, sinceramente, isso daí é uma parada que até o meu amigo Bernardo Gentili estava falando aqui no grupo que a gente tem do futebol aqui. Sinceramente, cara, qual é o ânimo que esses caras eles vão ter para trabalhar,
né, sabendo que possivelmente eles vão aqui, cara, tipo, eu não consigo entender. O comitê chega para eles e fala assim, ó, rapaziada, vou falar o seguinte para vocês têm que cumprir o contrato, eu não tenho dinheiro para te demitir agora, mas a gente vai te manter aqui, eu vou pegar o dinheiro ali, que eu vou tentar juntar um dinheirinho para demitir vocês, mas enquanto isso, vocês trabalham aí, né? Mas vou dar um papo para vocês, quem vai definir quem vai, quem fica, quem é contratado, quem não é contratado, sou eu, tá? Vocês não vão ter esse poder não, né? Quem vai definir em última instância sou eu. Qual vai ser de fato o ânimo desses caras para continuar trabalhando, né? Eu acho que o único ânimo, principalmente do Valentim, é tentar comprovar que ele é capaz de fazer um trabalho melhor do que ele vem fazendo. E eu também acho que ele pode ser melhor de fazer. Eu acho que realmente desanimador você pegar esse trabalho que vem sendo feito, né, não só pelo Valentim, mas ao longo de 2019 inteiro, que foi um ano péssimo. Mas eu acho sim que ele poderia ter condições de fazer um trabalho melhor. Tomara que isso aconteça, embora eu seja contra essa permanência só por essa questão de multa, de dinheiro. Eu acho que isso não é planejamento, cara. Você tentar planejar um ano de janeiro até abril e depois uma vida nova, cara, isso não existe. A gente tem Campeonato Carioca e a gente tem Copa do Brasil. A gente tem Copa do Brasil e, sinceramente, o Botafogo ele vai jogar finais nessas decisões. Vai ter a primeira fase, que é jogo único, vai ter a segunda fase e a terceira fase. O Botafogo ele tem que se classificar, tem que priorizar a Copa do Brasil e vai tentar priorizar sem dinheiro nenhum para salário, na mesma situação e com um time limitado. Número 3, o comitê de futebol irá fazer todo o esforço possível para acertar os salários dos jogadores antes de anunciar os reforços para 2020. Né? Isso daí eu acho que é meio óbvio. Número 4, em breve será anunciada uma lista de dispensas de atletas cujos contratos terminam no dia 31 de dezembro de 2019. Muito por conta aí, muito tem a ver com esse vídeo que a gente vai falar aqui hoje. Portanto, gente, para finalizar esse assunto, tá? Eu acho que a comunicação ela tá sendo falha com a torcida não tá abraçando a ideia, a torcida não tá mais confiando no projeto. Tem muita gente falando que não vai fazer sócio-torcedor, que vai cancelar sócio-torcedor, que não vai estar presente no estádio porque o clube está se comunicando mal com a sua torcida. Né? Tem que haver uma comunicação em que realmente o torcedor acredite que as coisas elas vão acontecer. Dessa forma, né, não existe, calma, gente, tem que ter calma. Tudo bem, né? Claro, eu acho que a galera estava alucinando muito, achando que o Botafogo da noite pro dia, de dezembro para janeiro, ia virar milionário, um clube europeu todo estruturado. Isso não existe, né? Não é videogame. Mas, sinceramente, é completamente natural a desconfiança da torcida. Não existe isso de, calma, tem que manter a calma, né? Calma, beleza, tem que ter calma, mas tem que ter atenção também. A torcida do Botafogo já leva muita pedrada para não ficar desconfiada numa situação dessa. Então tem que ter uma comunicação muito melhor que está tendo. E sinceramente, gente, colocar em risco, né, o estadual até entendo, o estadual não vale de nada, mas colocar em risco as fases iniciais da Copa do Brasil por conta disso é um perigo enorme. O Botafogo vai ter que fazer muito esforço para conseguir chegar minimamente nas oitavas de final, que é a obrigação do Botafogo chegar nas oitavas da Copa do Brasil. E sinceramente, gente, né, um comitê onde eu vejo Carlos Eduardo Pereira participando da montagem de elenco, Nelson Mufarrege, que não deve dar pitaco nenhum nisso, né, o Montenegro, que não é nenhum profissional na área, né, o Good, que por mais que seja um torcedor ilustre, também não é, né, um profissional. Então eu tenho muito medo desses reforços aí imediatos virem numa moda que não é muito legal, né? Então, sinceramente, muita preocupação sim, a torcida merece ficar preocupada, porque a comunicação do clube está deixando a desejar em relação à confiança, né, realmente, o respaldo desse trabalho que está sendo feito. É absolutamente surreal, gente, você planejar um ano pensando em abril com uma outra coisa e você falar isso abertamente para um técnico, né? Ó, meu irmão, talvez a gente demita lá em abril, tá? É bizarro, né? Mas bola pra frente, né? Agora vamos falar aqui sobre o assunto que vocês queriam que eu fizesse e que tem muito a ver com esse item 4 aí da nota oficial do Botafogo. Né? O que a gente pode falar aí sobre os jogadores que terminam o contrato em 2019? Quem eu acho que vai ficar, quem eu acho que não vai ficar, quem eu tenho certeza, quem vai renovar, com quem eu renovaria, com quem eu não renovaria. Vamos lá. Eu acho o seguinte, gente, com esse negócio de SA, transição, novo Botafogo, a galera deu uma surtada legal, né? E tem uma galera achando que o Botafogo está jogando um Brasfoot, né? Muito por conta daquele áudio do Montenegro, né? Que tem muito a ver com o que ele falou. Eu não renovaria com nenhum jogador desse time. Isso não existe, tá, gente? O Botafogo ele não vai mudar de nome, o Botafogo ele não vai mudar de CNPJ, o Botafogo não vai mudar de bairro, de país, né? Então não vai ter um novo Botafogo, né? Você vai ter uma mudança nos termos de gestão do clube. Os contratos eles continuam, os compromissos eles continuam, né? Então você vai ter aí
o Botafogo, né, tendo que cumprir os seus contratos com jogadores que têm contrato até 2020, 2021, então a galera surtando muito, né? Luiz Fernando tem que ser mandado embora, dispensa o Carly, dispensa o Fernando, o Marcinho. Gente, não existe isso, tá? Tem jogadores que têm contratos até 2020, 2021, 2022, né? E ou você vende esses jogadores ou empresta. Você não tem como rescindir com esses caras, não existe isso. A situação é a seguinte, rapaziada. Terminam o contrato agora no dia 31 de dezembro de 2019. Ah, tem renovação automática e tal, vamos tratar disso depois. A lista é a seguinte: Alan Santos, Amilcar, Arnaldo, Cícero, Diego Cavalieri, Diego Souza, Fernandes, Gilson, Jean, Chiesa, Lucas Campos, Pachu, Renan Gorni, Rodrigo Pimpão e Yuri. São esses todos os jogadores que têm o fim do contrato com o Botafogo agora no dia 31 de dezembro de 2019. Bruno, tem certeza que essa é a lista completa? Cara, certeza eu não tenho. Talvez eu tenha deixado de escapar algum jogador da base, talvez que o Botafogo tenha contrato, algum outro jogador que está emprestado que eu não lembro, né? Mas a princípio são jogadores que eu dei uma olhada no bid, né, lá da CBF. Pode ser que tenha algum outro jogador com contrato. E é o seguinte, gente, os jogadores que eu tenho certeza que não ficam. O Amilcar, rapaziada, confesso que nem sei onde o Amilcar está nesse momento, né, não renova. O Alan Santos também não vai renovar. Coloquei a ordem em ordem alfabética aqui. Arnaldo, nesse momento emprestado à Ponte Preta, também não vai renovar. O Fernandes, né, também não vai renovar. Estava rodando em alguns clubes aí, como por exemplo o Guarani, né, chegou ao Atlético Goianiense, também não vai renovar contrato. O Jean, acredito que ele também não renove, não sei como é que está a situação contratual dele lá no Corinthians, não sei se ele volta para o Corinthians ou se ele fica sem contrato nenhum, mas o Jean não renova, na minha opinião. O Chiesa, que nesse momento está emprestado ao Fortaleza, também não renova contrato. O Pachu não vai renovar contrato. Renan Gorni vai permanecer no Confiança, também não vai renovar contrato. Rodrigo Pimpão, praticamente certo que não vai renovar. Os três jogadores que eu tenho minhas dúvidas se eles vão renovar, se eles vão ter os contratos renovados, aí, principalmente por conta dessa questão aí do SA tá no período de transição, então o Botafogo ele vai ter que ter elenco, por mais que seja limitado para esse início de temporada, Campeonato Carioca, os primeiros jogos da Copa do Brasil. Eu acho que ainda vai ter uma análise, por exemplo, se já não teve, né, de quem renova ou não. Eu acho que há uma dúvida aí se vão haver aí os contratos renovados de Gilson, tá? O Yuri também, ambos laterais esquerdos, né? O Yuri, né, também atua na extrema esquerda, e também acredito que vai ser analisada aí a renovação do Lucas Campos, né? Então são esses três jogadores que eu fico um pouco na dúvida. Os outros eu ainda falei que não renovam. Esses três aí, você tem aí essa dúvida de se vai realmente haver uma renovação ou não. Jogadores que eu dou como certas em relação à prioridade de renovação, né? E os dois primeiros jogadores eu não preciso nem falar, já foi noticiado aí no Fogão Net, no canal do TF, em relação à renovação automática dos jogadores do Botafogo. E isso que é muito bizarro. O Botafogo não tem dinheiro para pagar a multa do Valentim, o Botafogo não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro porque é desorganizado, porque gasta mal o pouco que tem. Cara, o Diego Souza, eu não sei se eu concordo, né? O rendimento dele não foi muito bom nessa temporada, né? Foi abaixo do esperado para o que ele ganha, para a expectativa, para aquilo que ele realmente joga, né? Mas o Diego Souza, ele é um cara que ele teve um maior número de participações em gols do Botafogo na temporada e chegou em abril. O Diego Souza foi o artilheiro do Botafogo no campeonato e o vice-artilheiro do Botafogo na temporada. Então, produziu alguma coisa, né? Então aí teria um ano de renovação aí, caso o São Paulo não peça o jogador de volta, e não deve pedir. Agora, o Cícero, cara, o Cícero para mim não tem explicação nenhuma. É um jogador de 35 anos, é um jogador que não faz parte do mercado que o Botafogo quer priorizar para uma transição para o Botafogo SA. É um cara que ganha 300 mil por mês, é um cara que não tem destaque nas suas estatísticas e é um cara que não vem desempenhando um bom papel, cara. Não tem sentido. O cara que assinou esse contrato com o Cícero de renovação automática por 2 anos, né, em 2021, o cara vai ter de 37 para 38 anos, cara. Não tem cabimento nenhum. E ele ganha um salário alto para as condições do Botafogo hoje, né? Então, um absurdo esse contrato que foi feito com o Cícero. Esse cara tem que ser investigado a fundo, o cara que realmente fez esse contrato, né? Então, são dois caras que, na minha opinião, o Diego Souza, eu até posso concordar, o Cícero eu não concordo de jeito nenhum, mas eu acho que ele vai renovar. E o último caso é o Diego Cavalieri, né? Que para mim é unânime. Eu acho que o Diego Cavalieri tem que renovar.
né? Eu acho que supriu muito bem o papel de reserva do Gatito, foi muito bem quando foi exigido e, sinceramente, um exemplo de profissionalismo e também de experiência, né? Para mim, Diego Cavalieri tem que renovar e tudo indica que vai renovar com o Botafogo, sim. Voltas de empréstimo, rapaziada, além, né, já falei do Fernandes, do Amilcar, né, que não vão renovar, tem o Arnaldo que estava na Ponte, também não renova, o Chiesa, que também não renova. Você tem aí dois jogadores que a torcida do Botafogo fala bastante, né? A gente está vendo aí a situação de Leandrinho e Ezequiel. Ezequiel, na minha visão, não volta. Ele vai continuar no Cruzeiro, tá? Ezequiel, acredito que ele não volte a jogar no Botafogo. O Leandrinho, eu acho que há uma possibilidade dele retornar para o Botafogo, né, com o empréstimo dele acabando com o Sport. Ele possa sim ser aproveitado, porque merece. Muito mais que muita gente que recebeu oportunidade aí, como Pachu, como Vinícius Tanque, como Zé Gatinha, né? Então o Leandrinho, ele merece essa oportunidade. Jogou muita bola no Sport esse ano. Porra, Bruno, mas e o Carlos? O Carlos não tá jogando mais nada, tem que mandar ele embora. O Luiz Fernando não gosta dele, tem que mandar ele embora. Marcinho Fernando eu não aguento mais, tem que mandar embora. Gente, esses caras têm contrato até depois de 2019. O Luiz Fernando tem contrato com o Botafogo até o último dia de 2021. O Joel Carli também tem contrato até o fim de 2021 com o Botafogo. O Gatito Fernandes tem contrato até 2021. João Paulo, por exemplo, tem contrato até 2022. Para vocês verem, Vinícius Tanque tem contrato até o fim de 2020. Então o Botafogo ele não pode se desfazer desses jogadores que ele tem contrato, rapaziada. Ou o Botafogo ele vai receber uma oferta para vender esses jogadores, ou o Botafogo aproveita ou empresta, né? O caso que, na minha opinião, tem que acontecer, tem que emprestar o Tanque de novo, né? Tem alguns outros jogadores que podem, talvez, ser emprestados por um bom rendimento, né, alguns outros jogadores que podem ser aproveitados. A única situação que deve ser vista é a situação do Gabriel, que teria contrato até o fim de 2020 no empréstimo, né, do jogador cedido ao Atlético, pelo Atlético Mineiro ao Botafogo, mas o Atlético talvez não, é praticamente certo que a gente vai ter aí o Atlético solicitando a volta do jogador para a temporada de 2020, aí vai ter a novela, o Atlético vai negociar, o Atlético vai pedir a grana, vai prevalecer talvez a vontade do jogador que é permanecer no Botafogo, vai dar polêmica e o Botafogo vai ter que resolver essa situação, porque eu acho que o Gabriel é super importante para esse período de transição e principalmente para ser um líder nesse novo Botafogo que pode surgir em abril. Ah, esqueci de falar, né? Esses jogadores aí que eu tenho a dúvida se eles vão renovar ou não, eu particularmente daria mais uma oportunidade para o Yuri, eu daria mais um ano de contrato para o jogador. Lucas Campos eu também renovaria, eu acho que é um jogador jovem que tem potencial para produzir no Botafogo, e o Gilson eu não sei, né? Se a gente tivesse a SA agora em janeiro, né, com certeza eu não renovaria com o jogador, mas nesse momento de transição, você ter, né, nesse início de estadual, nesses primeiros jogos de Copa do Brasil, só o Yuri e o Lucas Barros como opções, né, eu acho um pouco arriscado, a não ser que o Botafogo vá no mercado e busque outro jogador, né, mas vamos ver. E sobre os jogadores que não vão renovar, que vão ser dispensados, né, que vai ter essa barca, eu concordo plenamente, né, eu acho que não tem nenhum jogador aí que eu conteste, vou até dar uma olhada nos atletas mais uma vez, né, eu acho que o Alan Santos eu acho uma pena, que eu acho que é um jogador que tem potencial, mas não rendeu no Botafogo, não adianta, né? Então vai ter que respirar novos ares, né? O Arnaldo, para mim, não faz sentido nenhum você renovar com o jogador, né? Tem o Fernandes também, que não faz sentido, o Jean eu também acho que se encerra o ciclo do jogador, Chiesa também não faz sentido nenhum, o Gorri tá bem lá no Confiança, eu também acho que não há clima para o retorno do jogador. E o Rodrigo Pimpão, né, que é o que mais as pessoas me perguntam, eu não acho o Rodrigo Pimpão o inútil que as pessoas pintam, que ele é um horroroso e tal. Eu acho que ele é um jogador útil dentro das limitações dele, mas eu não renovaria com o jogador. É um jogador com uma idade avançada, é um atleta que ganha mais do que talvez ele possa produzir, e eu acho que tem outros jogadores com um bom potencial, como por exemplo o Juan, o Luiz Henrique, surgindo aí na posição, na função, então eu não renovaria com o atleta. Rapaziada, vamos chegando aqui ao fim de mais um vídeo. Eu quero pedir desculpa para vocês que vocês queriam que eu desse pitaco aí sobre jogadores que o Botafogo pode contratar, mas eu quero pisar um pouco no freio para não dar um chute errado aí. Eu não sei realmente quanto o Botafogo vai poder investir para esse início de temporada, para esse Campeonato Carioca, quem que o Botafogo vai contratar, se são contratações pontuais. Então, a gente tem que observar primeiro as primeiras especulações para dar uma olhada no mercado e ver o nível da prateleira desses jogadores que o Botafogo vai poder buscar. Antes disso, cara, eu ficar dando chute no vento aqui de jogadores que o Botafogo pode ou não contratar, dependendo da situação financeira do clube, vai ser completamente um conteúdo bem, digamos, inútil, né?
Mas à noite eu falo mais um pouco sobre isso. Eu quero falar pelo menos à noite, né? Então se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você não perder nada. Eu vou falar aqui sobre o perfil dos jogadores que eu acho que o Botafogo tem que contratar e principalmente as posições, né? Na lateral direita, na zaga, né? No meio-campo, centroavante. Todas as posições que eu penso que o Botafogo, na minha opinião, numa ordem de prioridade que são fundamentais para o Botafogo se reforçar para ter um início de temporada minimamente ok para a chegada de um novo ciclo aí profissional. Rapaziada, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Qualquer tipo de dúvida, coisa que tenha faltado aí, comenta aqui, mete aqui nos comentários aqui que eu volto e retifico aí nas situações seguintes. Um forte abraço. Fui!